pessoal, aqui é o professor João Maria Fraga, continuando aquela série de discussões sobre o uso do símbolo nacional. Dessa vez nós trabalharemos aqui o hino nacional, que é um dos símbolos da República. Na realidade, eu quero chamar a atenção para o uso dos símbolos nacionais, em especial o hino nacional, não exclusivamente tocado, entoado nas solenidades, mas, sobretudo, o hino nacional tocado nas ruas do país, né? Mas, antes de adentrarmos nessa análise, nós queremos mostrar que o hino nacional ele surge pós-proclamação da República. Na realidade, proclamada a República em 15 de novembro de 1889, os republicanos perceberam que não havia símbolos da nação. Era necessário, portanto, construí-los. Para vocês terem uma ideia, quando da proclamação da República, logo após, nas primeiras comemorações, se chegou a usar, por exemplo, uma réplica da bandeira dos Estados Unidos, apenas com mudança do verde e amarelo, né, substituindo as linhas horizontais, as cores, mas ainda é o hino nacional francês, visto que não havia um hino nacional da República inaugurado a partir da proclamação da República. Nesse sentido, Deodoro vai buscar substituir os símbolos do Império e criar novos símbolos, símbolos da República. Havia uma preocupação muito grande em criar esse novo símbolo, até porque as grandes lideranças que haviam proclamado a República eram lideranças muito mais internas das Forças Armadas do que lideranças de cunho mais popular. Assim sendo, havia um certo desânimo, não havia muito entusiasmo por parte da população brasileira em relação à República, né? Jornais, inclusive, noticiavam isso, como o Times, por exemplo. E, no Brasil, Aristide Lobo, com a sua famosa e clássica frase que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? Na realidade, a proclamação da República foi conduzida por Deodoro, alguns civis e 600 soldados que estavam diretamente ligados a Deodoro no momento da proclamação da República. Isso justifica essa falta de entusiasmo e também a necessidade, por parte de Deodoro, em criar esses novos símbolos. Esses novos símbolos deveriam ser criados, não apenas criados, mas também difundidos para marcar a República, para trazer uma marca para a República que não tinha marca alguma. Nesse sentido, era necessário apagar, não só marcar e difundir essas novas marcas, mas também apagar as marcas do Império. E aí, nas cidades do Brasil, foram colocadas várias estátuas, as ruas e avenidas vão receber novos nomes, a relação feita com a República, e era também necessário a criação de um novo hino nacional, de uma nova bandeira nacional, inclusive de um grande herói nacional, né? Nós aqui, nessa discussão, especificamente, nós vamos discutir o quê? O herói? Não. A bandeira? Não. Nós vamos discutir o hino nacional, né? Que foi, na realidade, mantido basicamente o mesmo hino do Império, né? Por quê? Porque após a proclamação da República, como não tinha hino, foi feito um concurso, né? E no concurso agendado, antes dele, houve um evento popular, no dia 15 de janeiro de 1890. Nesse evento, foi tocado, pela ausência de um hino nacional, foi tocado um hino francês. Em seguida, as pessoas que participavam do evento pediram para que fosse tocado o hino do Império, já que não havia um hino da República. E Deodoro consentiu. As pessoas, inclusive presentes, se emocionaram até com o hino do Império sendo tocado. Deodoro, quando da audição do concurso dos hinos para se chegar ao hino nacional, se observou que os hinos eram muito
ruins, não tinham muita qualidade, a grande maioria deles. E aí se resolveu estabelecer que o hino que fosse vencedor se transformaria no hino da proclamação da República e não no hino nacional. E o hino que ganhou tinha como refrão: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Né? Essa expressão, inclusive, esse refrão foi usado até em letras de samba de enredo, de escolas de samba no Rio de Janeiro. Mas o fato é que, na ausência de um hino, a solução terminou sendo pegar o hino do Império, a melodia, e se colocar uma letra, uma nova letra. Aí, Joaquim Osório Duque Estradas faz essa nova letra e aquela composição feita em 1822 por Francisco Manuel da Silva termina se transformando no hino nacional, esse que nós conhecemos e usamos ainda hoje. Ok? O que eu quero chamar a atenção é que, durante o governo Vargas, por exemplo, o hino nacional ele vai ser utilizado como símbolo. O Estado vai usar fortemente como um processo de evocação do nacionalismo, do ufanismo do Estado Novo e da era Vargas. Ok? Na realidade, Getúlio ele vai desenvolver esse processo como um método de instigar a população a favor da nação, a favor do país, participar do processo de nacionalismo e ufanismo que o Estado varguista estava promovendo, no sentido de levar as pessoas a uma condição de pertencimento ao Estado, né, representado pela sua própria figura, e também como forma de se construir a ideia de um inimigo externo. E o inimigo externo construído durante a era Vargas foi o comunismo. Todos sabem que o maior inimigo de Getúlio terminou sendo Luiz Carlos Prestes, né? Que era a grande liderança, inclusive, do Partido Comunista. Até porque o Partido Comunista tinha uma força muito grande naquele período. Tinha uma influência muito grande nos movimentos sociais, em particular no movimento sindical. E, a partir de 1935, com o movimento chamado de Intentona Comunista, e isso terminou se aprofundando enormemente, a ponto, por exemplo, desse processo de nacionalização, de ufanismo e de autoritarismo tenha se aprofundado com a implantação do Estado de sítio e, consequentemente, depois do Estado Novo, um Estado autoritário, implantado por Getúlio em 1937, que perdurou até 1945, né? Onde o nacionalismo foi a sua grande característica e, junto com essa onda nacionalista, o uso o hino nacional, da bandeira nacional, inclusive da figura do herói nacional, representado, sobretudo, por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas, além de Vargas, o regime civil-militar, os governos civis militares, que perdurou de 1964 até 1985, também fizeram uso desse ufanismo, desse nacionalismo, desse sentimento exacerbado de patriotismo, inclusive do uso do hino, construindo, inclusive, todo esse processo de apropriação desses símbolos para se combater o inimigo comum. E o inimigo comum, o inimigo externo, era o Partido Comunista, justificado, inclusive, pelo clima de polarização ideológica, política, militar da Guerra Fria, né? Visto que o Brasil era alinhado dos Estados Unidos. E aí, no plano interno, a ideia era unificar a nação contra os comunistas, usando os símbolos nacionais como forma de identidade nacional, de aspiração nacional, para unir a nação para combater o perigo vermelho, a ameaça vermelha, os comunistas. Né? Então, nós gostaríamos de que fosse compreendido que o uso, efetivamente, desse símbolo, no caso, o hino nacional,
ele tanto é usado por Getúlio, como é usado pelos governos civis e militares, como também será usado em outros momentos históricos. Inclusive, não pelo Estado, como foi usado anteriormente, mas por movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento cívico nacional, né, que foi o movimento das diretas já, um movimento que buscava acabar com o regime militar através das eleições diretas para presidente da República, né? O movimento Cara Pintada, também, no início dos anos 90, também fortemente utilizou a questão do hino nacional, em várias manifestações, inclusive o hino nacional foi tocado. E nessas últimas manifestações surgidas a partir de 2013 também isso vai ser evidenciado, onde surgiu, inclusive, essa base política que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro e que hoje, ainda em plena pandemia, vai às ruas, inclusive fazendo uso desses símbolos nacionais, não com o objetivo de unir o país, como se deu, por exemplo, lá no início da República, mas com o objetivo, inclusive, de dividir o país, de polarizar o país, dividir o país. Essa é a grande questão em análise aqui. Por quê? Porque o uso do hino nacional, fora da solenidade, tem ocorrido em diferentes contextos, como eu mostrei, e por diferentes atores sociais. O hino nacional foi usado nas duas ditaduras, como forma de integrar o país em meio a um discurso autoritário de apoio ao regime, tá certo? Mas também foi usado por setores de oposição em momentos de crise para unir o Brasil contra os regimes de autoritarismo, ok? Assim, os símbolos que surgiram visando a união nacional, né, como, por exemplo, a bandeira, o hino e a própria figura do herói nacional, eles terminaram sendo usados e continuam sendo usados, muitas vezes, não para unir, como era o objetivo, o propósito dos republicanos quando surgiu, mas sim para dividir, polarizar a sociedade brasileira, como nós observamos nos dias de hoje. Ok? Valeu, muito obrigado pela atenção e nós voltamos com outro tema.